Boa noite, gente. Estão me ouvindo direito? Aos que estão assistindo, se estiverem me ouvindo direito, dê um ok no chat, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Quem estiver me escutando, dê o feedback, por gentileza, para eu saber que está tudo ok do som. Boa noite, Marina. Tá escutando ok, né? Perfeito. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Nós vamos tentar começar logo, porque o nosso tema de hoje é extenso, né? É um tema denso e é um tema que carece de reflexões, né? O tema da nossa palestra virtual de hoje, pessoal, é sobre o carnaval à luz do espiritismo, certo? Então, nós vamos entender como a doutrina enxerga e como o plano espiritual enxerga esse momento de frenesi, né? Esse momento carnavalesco que todos nós gostamos muito, né? E aí nós, obviamente, ao longo da nossa palestra, nós vamos fazer algumas ponderações, né? Isso, alguns esclarecimentos importantes que se fazem necessários para que a gente tenha uma concepção, inclusive um outro olhar de mais responsabilidade para com esse momento, não é isso? Então, para nós começarmos, eu vou fazer uma breve reflexão, certo? Que é uma pequena mensagem de Emmanuel, que diz assim: aguarda o tempo. Aconteceu talvez o que tu não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido também te aborrece. Entretanto, refletes tu nas bênçãos divinas, providência do que já te aconteceu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém, não vale a pena. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus, certo? Então, é a partir dessa primeira mensagem, né, sobre o tempo de Emmanuel que a gente vai começando as nossas reflexões de hoje, certo? O nosso tema, como nós já dissemos, é sobre o Carnaval à Luz do Espiritismo, certo? Já que estamos nesse período, né, festivo, um período festivo bem diferente por conta de toda a situação pandêmica que nós estamos vivendo, mas mesmo assim nós fizemos a nossa palestra, e eu gosto sempre de relatar o sumário, né? Os temas que nós vamos tratar ao longo da nossa conversa de hoje. Então, nós vamos falar o carnaval e as instituições terrenas, certo? O carnaval na ótica espiritual, e aí nós vamos trazer alguns extratos de 2 livros que são bem bacanas, ambos de Manuel Filomeno de Miranda, psicografados por Divaldo Pereira Franco, certo? Então, o livro primeiro se chama Nas Fronteiras da Loucura, e o outro livro se chama Sexo Obsessão, que eu indico demais a leitura para qualquer pessoa, né? E aí depois nós vamos falar no próximo tema o carnaval, as leis morais, certo? O que é que tem a ver as leis morais segundo o Espiritismo e o carnaval e atitude espírita, e o carnaval uma oportunidade de transformação, certo? E aí, com esse enredo sistemático é que nós vamos conversar a nossa conversa de hoje. Bem-vindo, Alcigélio, bem-vindo, Medeiros, Alcídios, que eu estou reconhecendo aqui na nossa conversa. Eriosvaldo. E aí, como é que
é importante, pessoal, antes da gente entrar inteiramente na doutrina espírita, a visão espírita do carnaval, é importante nós fazermos algumas ponderações, né? Do que é que o carnaval significa para a gente, enquanto pessoas que vivemos em uma sociedade material, né? Uma sociedade ainda muito apegada ao materialismo, né? Das coisas. Então, nós não podemos, primeiramente, esquecer a importância econômica do carnaval, não é isso? O carnaval é uma festividade que tem impactos diretos e indiretos. Diretos, por exemplo, nós temos toda uma indústria uma indústria, né, dos serviços, né, da hospedagem, da alimentação e das bebidas, do transporte local, do passeio, dos atrativos e das compras. Pela perspectiva dos impactos indiretos que o carnaval traz também para a sociedade, nós temos também as indústrias fornecedoras de insumos, o treinamento imobiliário, hospitais, entretenimento, cosméticos, a indústria dos cosméticos, a indústria da logística, né, a indústria têxtil. Então, tudo isso está envolto nesse contexto do material, né, daquilo que é palpável, que demanda direta e indiretamente para a realização. Oi, Elvira, boa noite. Secretária de Cultura do município de Viçosa. Muito bem, Viçosa em boas mãos. E aí nós temos também, pessoal, altas verbas que são vinculadas no meio desse processo do carnaval, voltadas para a indústria, para o lazer e para a recreação, não é isso? Nós temos, então, o turismo enquanto um grande projeto internacional, né, que é vinculado, se vincula ao carnaval pela perspectiva do turismo de eventos, principalmente, não é isso? Nós temos uma grande exploração da indústria midiática em relação ao evento per si, não é isso? Então, a exploração midiática, o apelo... Bem-vindo, Vitor! O apelo midiático perante o carnaval também é muito grande, não é isso? E nós temos também aí, em contrapartida, essa distinção dos interesses morais em contrapartida versus, não é isso, os interesses econômicos. Então, nós temos aí uma dinâmica econômica que traz um apelo econômico muito forte. Em contrapartida, nós temos várias misérias morais que são causadas também no decorrer do carnaval, nem sempre, né? Mas isso acontece, certo? E aí a gente trouxe um pouco dessa perspectiva do que o carnaval é de um modo genérico, falando pela análise materialista, certo? Mas o carnaval, sob a ótica espiritual, tem outros elementos também, né? Isso é isso que nós vamos nos focar nessa fala de hoje. E aí nós vamos, como nós dissemos no início, nós vamos nos respaldar em 2 livros, começando alguns extratos do livro Nas Fronteiras da Loucura, certo? Em que nós vamos mostrar com esses extratos do livro um enlace, né? uma junção completa entre aquilo que é o material, aquilo que nós vemos, aquilo que ao olho, né, aos nossos olhos é aquilo do vivo, né? O enlace entre o material e o espiritual, o enlace entre os encarnados e os desencarnados, e como existe uma total cumplicidade, né, perante quase uma simbiose orgânica perante esse período do carnaval, certo? Mas quais são as origens dessa festa, pessoal? Então, é uma festa extremamente antiga, certo? Vinculada às mitologias tanto grego quanto romanas, certo? Então, vinculada ao deus romano Saturno, certo? Que o Saturno era o deus da orgia para os romanos, e também vinculada ao deus Baco da mitologia romana e ao deus Dionísio da mitologia grega, que eram deuses vinculados ao vinho, certo? Que era a bebida alcoólica, né? Predominante de séculos e séculos a fio da sociedade antiga, não é isso?
E o carnaval, ele tem, desde a sua origem, um forte apelo à sensualidade, certo? Onde a gente faz-se literalmente a festa da carne, ou seja, a festa do material, a festa daquilo que é matéria por e para a matéria, certo? Então é muito comum no carnaval a embriaguez via álcool e demais alucinógenos. Isso não é coisa de agora, isso é coisa desde sempre, certo? Desde o período das mitologias, né? Do período das sociedades antigas, que tiravam a consciência, tiram ainda até hoje, né? Tanto o álcool quanto as drogas, tiram a consciência plena dos indivíduos e muitas vezes vão levando essas criaturas para atos totalmente impensados se eles estivessem em estado normal, não é isso? Então nós temos também, pessoal, no período do carnaval, segundo a literatura espírita, certo? Um aumento sobremaneira, né, sobrenatural dos flagelos humanos, causado por todos os reflexos, né, da forma desmedida de como as pessoas acabam buscando aproveitar a festividade, né? Então nós temos brigas, assassínios, aumento de brigas, aumento de assassínios, aumento de estupros, aumento de violência no trânsito. As pessoas facilmente esquecem o seu pudor, né? Esquecem das suas prerrogativas morais, esquecem dos seus escrúpulos e se alinham e acabam se alinhando, né, isso, a estados de alienação coletiva, certo? E com esses estados de alienação coletiva, né, de frenesi coletivo, nós temos facilmente vinculados a isso processos de vampirização e processos de obsessão que são desencadeados com essas festividades e com a conduta errada dos comportamentos humanos, certo? Então, as duas populações, isso continuando lá com o Manuel Filomeno de Miranda, né, ele falando pra gente, as duas populações, tanto a física quanto a espiritual, elas acabam se agrupando, né, em perfeita sintonia, misturando-se, autossustentando-se, disputando as mais largas simbioses psíquicas, né? Então há de fato uma acoplagem, né? Muitas vezes de espíritos em entes encarnados, em pessoas, né, vivas, né, encarnadas, que como nós espíritas chamamos, e que nisso elas vão sugando as nossas energias, sugando as substâncias tóxicas, químicas que nós porventura vamos ingerindo, certo? E por isso, por muitas vezes, uma vai acabando influenciando a outra. E não que a gente não se engane. As influências do corpo espiritual são muito maiores do que o oposto, né? Então, nós sofremos muita influência de seres desencarnados que estão ao nosso redor. O que vai nos salvar é com quem eu estou me sintonizando. É isso? Com que entidade espiritual eu estou me sintonizando? Com espíritos malévolos, com espíritos galhofeiros, com espíritos evoluídos, não é isso? Então, essa influência vai depender do meu comportamento e da minha conduta, aonde quer que eu esteja, certo? Nunca estamos sozinhos. E dava, então, com essa simbiose, né, psíquica entre o encarnado e espíritos desencarnados, criam-se fatos novos, inclusive nefastos, de obsessões demoradas. Então, uma pessoa vai para uma festa, a gente não quer dizer que a pessoa não deve pular carnaval, gente. Pelo contrário, não é isso, né? Quem gosta, né? Mas é a conduta de como nós fazemos acontecer as nossas próprias festividades, não é isso? Então, quando essas condutas não são dadas de uma forma pensada, a gente acaba atraindo para perto da gente obsessões extremamente demoradas, que não estavam nem no nosso plano, que não estavam nem na nossa trajetória, mas a gente acaba atraindo para a gente por conta dessas condutas que acabamos nos dando ao luxo de ter nesses momentos de frenesi, nesses momentos de festas, né, como o carnaval. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, falando, né, do espetáculo do Carnaval do Rio de Janeiro, lá no ano de 1982, né, quando ele narra o livro dele para o Divaldo,
ele vai situando, né, que misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, né, um aspecto de lobo, verdugos, né, que são perseguidores, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros desencarnados. Então, a mesma conduta de orgia, a mesma conduta que muitas vezes são desencadeadas, né, são praticadas principalmente em grandes festas, como por exemplo o carnaval, uma armadilha muito simples de se fazer do plano espiritual para a sucção, né, do tônus sexual dos próprios encarnados, que acaba sendo dos tônus mais vivos, mais poderosos que nós temos no nosso espírito, no nosso perispírito, perdão, e no nosso corpo, não é isso? E aí, nuvens psíquicas, continuando a narrativa do Manuel Filomeno de Miranda, nuvens psíquicas de baixo teor vibratório encobriram a cidade. Era densa e larga faixa de vibrações mais fortes, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. Moléstias graves, alteração nos comportamentos morais da sociedade, distúrbios afetivos, desastres financeiros, tudo isso se agrupando em um único processo muito comum, muito corriqueiro a esses períodos de carnaval. Não obstante, né, como nós espíritas também buscamos olhar, nós não estamos sozinhos nem para aquilo que é ruim, nem para aquilo que é bom, não é isso? Não obstante, como sempre ocorre em situações dessa natureza, equipes operosas de trabalhadores do bem, de trabalhadores do plano espiritual em serviço de emergência, revezam-se infatigáveis, procurando diminuir o índice de desvarios, de suicídios, a breve e a longo prazo, pelas conexões que vão ser então estabelecidas durante o período do carnaval para defender, né, minimamente essas pessoas, ok? Então, nós acreditamos, pessoal, principalmente para os que não são espíritas, né, e nós estamos aqui principalmente para falar para os que não conhecem profundamente a doutrina, nessas grandes festividades, né, onde temos vários problemas de ordem moral, como o carnaval, assim como também grandes desastres naturais, né, como aquele tsunami que ocorreu na Ásia, criam-se o quê? Postos de socorros emergenciais no plano espiritual, que acabam ficando situados próximos a esses locais desastrosos, no intuito de tentar minimizar, na medida do possível, né, na medida de como os cooperadores do plano espiritual podem, para tentar reduzir os impactos negativos dessas festividades, os impactos negativos dessas loucuras, né, desses momentos de terror que muitas vezes grandes moléstias vão causando na sociedade encarnada, né? Isso por imprevidência, como também por desastres morais, certo? Então, nesses postos de socorros emergenciais do plano espiritual que circundam esses locais, eles acabam recolhendo, os trabalhadores do plano espiritual, eles acabam recolhendo um grande número de desencarnados, certo? Que no estrago das festas, né, no fragor das festas, se dava conta da inutilidade dos caprichos que sustentavam e acabam chorando copiosamente em arrependimentos sinceros e inesperados. Então, quantas pessoas não são vítimas de si própria ou da imprevidência dos outros em períodos festivos como esse? E elas chegam no plano espiritual totalmente desnorteadas, né? E quando dão conta de si, do que fizeram com si próprio, né? Seja por suicídio, seja por um atropelamento, seja por um excesso de entorpecentes, não é isso? Elas chegam no plano espiritual e se dão conta da tristeza que fizeram, né, com a sua própria vida. E nesse período, pessoal, também, no carnaval, como nós já dissemos, é muito comum a instalação de obsessões coletivas, não é isso?
que vão entorpecendo multidões, dizimando existências, alucinam e acabam alucinando valiosos indivíduos que, na sua vida normal, eram cooperadores do bem, que estavam em grandes projetos dignificadores, mas que acabam, por um deslize, por uma vontade, né, de estar na festa, por uma vontade que acabou saindo do seu controle, ele acaba se envolvendo em situações que muitas vezes não faziam parte, inclusive, da conduta moral da pessoa. Significa dizer, Larissa, que eu nunca mais vou para o carnaval? Não é isso, né? Mas é importante que a gente fique atento, né? Que a gente seja atento, né, com a nossa própria vida, atento com as circunstâncias e tentar acompanhar as festividades da melhor forma possível, né? De uma forma, inclusive, segura. Um outro, saindo um pouco desse contexto do livro Nas Fronteiras da Loucura, nós passamos agora por um livro bem bacana, que também do Manuel Filomeno de Miranda, que é Sexo e Obsessão, que inclusive, pessoal, eu já fiz uma palestra sobre esse livro ano passado, eu e meu amigo Chico Cabral, um abraço meu querido Chico, e aí nós fizemos uma palestra desse livro que conta a história de Marquês de Sade, certo? O autor do sadismo, né? Boa noite, Vilene. A pessoa, né, que dá o nome ao sadismo, não é isso? Então, o livro Sexo e Obsessão conta um pouco da história de como foi o desencarne e como foi a última vida, né, dele, do espírito enquanto Marquês de Sade na Terra, e como foi a sua estadia no plano espiritual, certo? E aí é interessante narrar, pessoal, que nesse livro o Manuel Filomeno de Miranda mostra pra gente que é bem bacana essa informação, né? Da mesma forma que nós temos carnavais na matéria, né, no plano dos encarnados, nós temos carnavais, festas, alegorias, da mesma forma também no plano espiritual, né? Então, ele inclusive narra a cidade umbralina, né, que Marquês de Sade vivia, e como eles festejavam o carnaval recorrentemente com carros alegóricos, com orgias, com todo tipo de promiscuidade dos mais baixos calões, né, que estão para o poço, né, para o fim do poço, né, para o de mais extremo e grotesco que nós temos. Então, eu queria narrar para vocês só alguns trechos desse livro que eu acho bem bacana, porque a gente vai enxergar muito disso também no nosso próprio carnaval e nas próprias alegorias que nós temos aqui enquanto encarnados, certo? Então lá vai ele narrar para a gente um pouco do que ele viu, né, lá nas missões de resgate do próprio Marquês de Sade, o que ele viu nessa cidade umbralina que o Marquês vivia. E aí ele diz assim: figuras estranhas, com aspecto semelhante a antigos seres mitológicos do panteão greco-romano, confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes, em complexa simbiose de vampirismo, uns sugando as energias vitais, as energias dos outros, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos que faziam recordar os carnavais da Terra, porém apresentando formatos de órgãos genitais, órgãos sexuais, disformes e chocantes, ou seja, o carro alegórico é em formato de genitálias, exibindo cenas de terrível horror. Mesclavam apresentações de conúbios sexuais entre animais e seres humanos, deformados sobre o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho da promiscuidade, do tipo de vibração de um lugar como esse. E é nesse, inclusive, quando os encarnados dormem, muitas vezes são puxados, magnetizados pela sua própria vibração para essas cidades umbralinas, e de lá recebem as inspirações, inclusive, para os carnavais e para outros atos hediondos que eles próprios cometem na Terra, certo? Então, não se enganem, gente, existe uma complexa e direta ligação entre o plano espiritual e o plano corpóreo, certo?
Isso vai depender de que nível vibracional nós estamos. Continuando com a história, decorando os peculiares veículos, homens e mulheres se apresentavam com aspectos de cortesãos, que ficavam célebres pela baixeza de caráter, exibindo-se de maneira servil e provocando galhofas de uns e desejos de outros, em uma terrível mescla de animalidade sois. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião, que ainda insistem na liberação total dos costumes vis, como se já não bastassem o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo odiento, o futuro desbragado, o desrespeito a tudo quanto constitui a dignidade humana, descendo a níveis insuportáveis. Estranho cortejo, continuando com ele, imitando bizarro desfile de carnaval, acompanhava o Marquês de Sade, né? Aí a gente coloca o Marquês de Sade dentro desse contexto da história. Postado em um carro alegórico de confecção igualmente vulgar, puxado por animais que se faziam recordar a figuras mitológicas. Tochas inflamadas, de tonalidade amarelo-avermelhada, iluminavam a madrugada escura da cidade umbralina, enquanto fumo de odor desagradável empestava o ar. Os áulicos do antigo nobre retorciam-se em dança asquerosa, né? O séquito, né? Os seguidores lá do Marquês de Sade se retorciam em danças asquerosas, enquanto os espíritos frívolos que faziam parte da comitiva aplaudiam, achando uma apresentação maravilhosa. Outros que se compraziam com a vadiagem e que foram atraídos pela exótica exibição formavam verdadeira multidão de pândegos que gargalhavam e desfrutavam da vulgaridade como se houvessem encontrado novo espetáculo para o prazer doentio. E assim, pessoal, eu vou fechar por aqui essa narrativa, porque o livro é imenso, ambos os livros são imensos, né? Mais de 200 páginas, que situam, em parte, a perspectiva do carnaval, né? Sob a ótica espiritual, descrevendo algumas situações que ocorrem tanto no plano totalmente espiritual, em cidades espirituais, como também o que ocorre aqui no plano carnal, né, no plano material, e como isso também se alia entre si, certo? E aí, saindo dessa parte das histórias, né, e da exemplificação, nós temos que fazer algumas ponderações do carnaval e as leis morais, né? Então, nós temos que compreender, pessoal, que há necessidade de esparecimento, ou seja, de você se divertir sem a destruição da vida, né? Isso é possível, da alegria sem o apelo à desordem e do prazer sem o comprometimento com o moral, certo? O homem, ele é todo o tempo artífice do seu destino, sendo feliz ou desventurado conforme ele busque fazer as suas escolhas e que ele mesmo a impõe para si, certo? Certamente que a opção vai fazer dele a vida um pouco mais difícil e um pouco mais fácil, a dependendo dos interesses que ele vai servir, né, no contexto da sua vida. Então, quais são as atitudes do espírita em períodos de carnaval? Divirta-se, né, mas divirta-se adequadamente. É uma forma foi uma coisa que eu aprendi com o espiritismo e que me deixa extremamente feliz, né, e satisfeita, inclusive, de ser espírita, é que nós não queremos silícios para ninguém, né? Nós não queremos autoflagelos para ninguém. Deus quer da gente alegria, né? Deus quer da gente paz, Deus quer da gente harmonia, e Deus não impõe para a gente autoflagelos, né? Não impõe para a gente sofrimentos desnecessários, né? Não impõe para a gente chicotadas nas costas, ou penitências, ou se ajoelhar em milho, né? E por isso eu vou estar mais próxima a Deus. Não, Deus quer que a gente tenha o nosso corpo
íntegro, tanto em uma situação de festividade como em uma situação de oração, né? Então não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer pra gente, né? Ele quer pra gente a felicidade, né? Embora a felicidade real não seja desse mundo, mas Deus quer pra gente essa alegria, né? Essa paz, no sentido de viver, né? Então, uma atitude espírita pro carnaval divirta-se, né? Mas divirta-se adequadamente. Se possível, faça orações, meditações, boa leitura, retiro espiritual. Faça também, se possível, caridade. Faça também uma reavaliação de planos no sentido de buscar, nesse momento, a convivência com os amigos e com a família, não é isso? Quantos não já se utilizam desses dias de carnaval em que o trabalho habitual sofre alteração para buscar recantos interioranos, para buscar praias e o convívio saudável com a família, o convívio saudável com as próprias festividades, não é isso? Pessoas mais amadurecidas, inclusive, elas se utilizam desses feriados carnavalescos para estudos, para meditações, para encontros de renovação espiritual, certo? Isso o Manuel Filomeno diz para a gente lá no livro, né, nas Fronteiras da Loucura. Então, acaba sendo, pessoal, uma opção, certo? Uma opção que todo ser humano ele tem para si, né? E é nessa opção que a gente vai fazendo as nossas escolhas e aquilo que a gente vai trazendo, inclusive, também a reboque para a nossa própria vida, certo? O carnaval seria, então, Larissa, uma oportunidade de transformação? E aí eu vou só fazer uma leitura, rememorar, na verdade, o Livro dos Espíritos, lá na questão 907, que ele vai tratar da perfeição moral e vai tratar do subtema paixões, né? Que no carnaval a gente é muito levado a isso, né? Isso, a paixão, a sensualidade, a necessidade do chamamento do corpo a corpo, não é isso? E aí ele vem dizer, o Livro dos Espíritos, de forma muito sábia, obviamente, né? E sempre, a todo momento, vem dizer pra gente que a paixão, ela é fundamental para a nossa vida, quando bem aproveitada, né? Você ser apaixonado pela vida, ter a paixão que lhe faz se envolver de forma muito mais edificante com o seu trabalho, de forma muito mais edificante para com as pessoas que vivem com você. Mas a paixão a paixão equivocada, né, que nós compreendemos, está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que do princípio que lhe dá origem foi posto para o homem de bem, não é isso? As paixões podem levá-lo a grandes realizações positivas, como as paixões, se das paixões inferiores, podem levar a várias estranhezas, né, no que diz respeito à moralidade daquele ser. Então, vale muito de que tipo de paixão eu estou me vinculando, se são dessas paixões edificantes ou se são dessas paixões destrutivas, não é isso? E outra questão também que é muito importante lembrar em momento de carnaval é sobre o egoísmo, né? A própria concepção, a concepção de paixão e a concepção também do egoísmo, que a gente vai lá já no Evangelho, né? Quando ele diz da perfeição moral para nós espíritas. E ele diz o seguinte: o egoísmo se enfraquecerá, né, com a evolução da sociedade, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurando por ficções alegóricas. Então, muitas vezes, quando a gente está em períodos carnavalescos, nós somos levados pelo próprio sentimento do egoísmo a pensarmos em nosso bel prazer, em nosso próprio prazer, naquela situação fortuita, e acaba se esquecendo de todo o resto. E isso, ao longo do processo evolutivo das sociedades, ao longo do processo evolutivo da sociedade planetária, nós vamos paulatinamente, devagarinho, deixando de ter esse sentimento tão impregnado na gente, né? Que acaba, gente, que o egoísmo está na raiz de todos os outros problemas, né, que a sociedade, que a humanidade vai criando para si, certo?
Então, eu gostaria de, a gente já se encaminhando para o final, né, que para a gente não deixar a palestra muito longa, eu gosto de deixar nos 40 minutinhos, 45 minutos, para não ficar muito cansativo. Eu queria fazer uma reflexão, né, e ele lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim para a gente: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, né? Então, todos nós temos más inclinações, todos nós, e elas são fomentadas ou não a depender do nosso livre-arbítrio, a depender das escolhas que nós fazemos, a depender da influência que nós exercemos nos outros e que os outros também exercem na gente, certo? Mas mais do que isso é a força que nós temos para buscar domar essas nossas inclinações ao mal, domar essas nossas inclinações, aquilo que nós ainda identificamos muito claramente, ou às vezes não tão claro assim, que para a gente ainda são defeitos, né? Sensualidade ao extremo, vícios de toda ordem, né? Seja fumo, seja álcool, seja de vícios sexuais, né? Vícios de toda ordem. Ciúmes, né? Isso, então, essa forma da gente trabalhar o nosso próprio eu e tentando se desfazer dessas inclinações ruins é que vai mostrando pra gente quem são os bons espíritas, não é isso? E quem são, antes de tudo, os bons cristãos, né? Porque eu acho que, antes de tudo, nós somos cristãos, já que Cristo é a nossa grande referência moral, não é isso? E aí, Larissa, para a gente fechar, chega uma pandemia dessa, né? Que acaba com carnaval, que acaba com grandes festas, que acaba com tudo. Qual é o reflexo espiritual da ausência desses carnavais, não é isso? Então, pessoal, isso também foi tema de uma outra palestra, acho que também da Rádio Dumbo, que eu fiz com Reforma Íntima Sempre, Vitor, é exatamente isso. Uma palestra, uma fala, né, uma conversa, na verdade, que eu tive com o Chico Fernandes na Rádio Dumbo, no programa Espírita, a gente falando sobre grandes calamidades humanas, né, por que Deus permite que grandes calamidades naturais, de doenças, né, isso ocorram na sociedade. É justamente, pessoal, por mais que quando a gente apura o nosso olhar espírita e sai do âmbito materialista, a gente começa a perceber que, na verdade, acabam se tornando lavagens, né, isso, morais para o nosso planeta Terra. Nós não conseguimos enxergar, né, mas elas estão acontecendo. Então, quando uma pandemia dessa, com todas as vidas que infelizmente ela leva, com todo o castigo que gera para a condição humana, todo o sofrimento que traz para as famílias que foram vitimadas pela doença, traz também reflexões edificantes sobre a vida, reflexões edificantes sobre a família, sobre a importância da família. Não existe um mal que também não traga um bem, né? Assim que nós aprendemos, né? Então, da mesma forma, a pandemia traz em relação à perspectiva do carnaval e da diminuição dessas festas. Então, vem se existindo com o próprio processo pandêmico, muito embora toda a calamidade da doença, a calamidade social, vem havendo uma limpeza na psicosfera terrena muito grande, certo? Onde essas nuvens densas, né, que nós lemos lá na historinha, que vão se sobrepondo às cidades que fazem dessas grandes festas, essas nuvens densas de matéria negativa, elas vão se dissolvendo, elas não vão conseguindo se formar, né? Então, vai haver, consequentemente a isso, uma diminuição e uma não necessidade tão grande de socorros emergenciais dos nossos trabalhadores do plano espiritual para a sociedade terrena, não é isso? Então, nós vamos ter menos desencarnes, menos suicídios, diretos ou indiretos, menos violências no trânsito,
menos também processos de reencarnação que não estavam planejados, mas que pelo livre-arbítrio humano acabaram acontecendo e assim criando vinculações de seres, né, do plano espiritual para com as novas mães, para com os novos pais. É isso que muitas vezes, né, as relações sexuais fortuitas elas acontecem da mesma forma e, consequentemente, fortuitamente ocorre uma concepção e aí existe todo um planejamento e um socorro espiritual para minimamente vincular aquele espírito que está buscando renascer naquele corpo daquela mulher. E aí, consequentemente, vai ocorrer essa diminuição de reencarnações por resgates também, né? Ou sem esse planejamento mínimo necessário. Então, é importante, pessoal, que a gente veja essa pandemia, o ponto positivo que também a pandemia traz na diminuição de construções de psicosferas densas, negativas, né? Que fazem deixar o planeta Terra mais denso, né? Mais densificado, com emanações orgânicas, com emanações psíquicas de baixo calão, certo? E aí vai se havendo também uma limpeza nessa atmosfera terrena, certo? E aí nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões. Queremos dar um aviso que a partir do mês de março, nós, se Deus quiser, vamos retornar devagarinho para as nossas palestras presenciais. Não vamos deixar de fazer, elas não vão deixar mais de ser televisionadas, né? Isso, elas não vão mais deixar de ser, de estarem disponíveis nos nossos canais, certo? Tanto no Instagram quanto no YouTube, certo? E aí a gente vai com responsabilidade, com esse novo normal que nos está sendo posto, tentar, com muita responsabilidade, trazer de volta a sociedade para o nosso querido grupo espírita, né? Porque a gente sente falta da nossa casinha, né? E a gente sente falta também quantas pessoas estão buscando socorro também espiritual dos encarnados e dos desencarnados dentro de lá da nossa casinha, né? Então, se Deus quiser, a partir do mês de março, nós estaremos com as nossas palestras presenciais, mas também ao vivo. As nossas principais referências de hoje, pessoal, como nós já citamos, foi o Livro dos Espíritos, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, foram os livros de Divaldo Pereira Franco, psicografados pelo Manuel Filomeno de Miranda, Sexo, Obsessão e Nas Fronteiras da Loucura. Para finalizar, vamos fazer uma pequena reflexão com André Luiz, né? Quando ele diz assim: ao levantar-se, que isso já serve, que isso também, Paulinho, também sinto muita falta do G. E aí ele diz assim: ao levantar-se, já para a gente pedir proteção a Deus para essa semana que vai se iniciar, uma semana de muito trabalho, né? E ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as suas próprias atividades. É importante o ato de orar logo quando a gente acorda, certo, pessoal? Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam ninguém em tempo algum. Guarde para tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução das suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. André Luiz. E assim, pessoal, nós desejamos uma semana maravilhosa. Agradeço demais a presença de todos, meus queridos colegas de Labuta, meus queridos colegas de doutrina espírita que se fizeram presentes aqui nas nossas reflexões de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau.